A TV Assembleia transmite a partir de agora a reunião da Comissão de Turismo. Os trabalhos são presididos pelo deputado Carlos Von. Vamos acompanhar. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da comissão. Faço a leitura de um versículo bíblico que encontramos em Provérbios, capítulo 3, versículo 13. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Obrigado, Adilson. Solicito à secretária que proceda à leitura da ata da segunda reunião ordinária. Ata da segunda reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, aos 18 dias do mês de março do ano de 2019, às 10 horas no plenário Rui Barbosa, reúne-se a Comissão de Turismo e Desporto, com a presença dos excelentíssimos senhores deputados Carlos Von, Torino Marques e Adilson Espíndola. Sob a presidência do excelentíssimo senhor deputado Carlos Von, havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta comissão e solicito que seja feita a leitura da ata da segunda reunião ordinária, ata lida e aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente. Correspondências recebidas. Ofício número 250 de 2019, da Secretaria de Estado de Esportos, ciente à Comissão de Finanças, e o ofício 1622-2019, da Caixa Econômica Federal, ciente à Comissão de Finanças. A senhora Doris Perim abordou o tema da paisagem capixaba e explicando sobre o conceito, como é formada, o seu caráter e a sua aplicação. Depois foi passada a palavra para o Fernando Tales de Oliveira, que é o presidente da Federação dos Surdos, e, inclusive, ele falou em Libra. E sobre o retorno das atividades da Federação, parada há 9 anos, e reativada em 2018. O senhor presidente passou a palavra para o educador físico, que se prontificou a dar toda a cobertura para a Federação. E, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão, às 10h10, e convido os senhores membros para a próxima, que será na hora regimental, no dia 1/4, às 10 horas. Algum parlamentar deseja retificá-la? Não havendo quem queira, como votam os senhores deputados? Torino? Aprovado. Gilson? Senhor presidente, eu voto pela aprovação. Ata aprovada como lida. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente. Correspondências recebidas. Ofício número 250, 2019, a secretária de Esporte dos Esportes e Lazer, comunicando a celebração de convênio que especifica. Ciente à Comissão de Finanças. Ofício 62, de 2019, Caixa Econômica Federal, notificando crédito de recursos financeiros que especifica. Ciente à Comissão de Finanças. Proposições recebidas, projeto de lei número 213, de 2018, da autoria da deputada Janete de Sá, e inclui no calendário oficial do Estado do Espírito Santo, Festival do Inverno de Santa Teresa. Avoco a matéria para relatar. Proposição sobre estados não houve no período. Proposições baixadas de pauta também não houve no período. Então, vamos para a ordem do dia. Nós temos 10 horas e 23 minutos. Eu vou acelerar aqui para que a gente possa dar oportunidade para todos falarem. Então, eu quero convidar o senhor Henrique Casamata, que vai fazer uma apresentação para a gente sobre a importância do turismo sustentável e as futuras gerações de empreendedores. Com a palavra, Henrique Casamata. Obrigado, bom dia. Alô? Queria agradecer aqui a oportunidade, presidente, de usar desse fórum para a gente colocar as nossas inquietudes, né, e os nossos entendimentos sobre o que significa turismo enquanto oportunidade de geração, trabalho e renda, né. Agradecer a deputada Adilson, Torino, né, parabéns aí ao Manel Góes, deputado Amaro Neto, que é titular na Comissão Nacional, a Calmon Jardim,
Não conheço. Paulo Marques, Karl Marx. diretor das comissões. Opa, prazer. Hoje, eu fui 4 anos secretário de Desenvolvimento Urbano e Econômico de Vila Velha e 4 anos de Viana. Então, eu senti na própria pele a dificuldade, os gargalos de você liberar um empreendimento turístico, né? E a Doris Perim falou muito bem na última comissão, eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi aqui a palavra geração de trabalho, renda e oportunidades, que eu acho que é isso que a gente tem que estar vinculado a qualquer tipo de projeto que possa pensar no turismo. Segundo a Organização Mundial do Turismo, de cada 12 empregos gerados no mundo, 1 é do turismo. Eu não sei se os nossos números no Espírito Santo estão atualizados, porque eu tenho uma dificuldade enorme de encontrar números no Espírito Santo. E sem números não tem planejamento, não tem investimento. O investidor não se sente seguro a investir. Parece óbvio aquilo ali, né? Turismo é o setor que mais cresce no mundo, a retomada do crescimento, o turismo pode impulsionar a economia, o turismo promove a atração de divisas, enfim, tudo ali está escrito e parece óbvio, mas nós temos muito que caminhar. Mas no mundo econômico, quando a gente fala que tem muito que caminhar, a gente lê como oportunidades, e não como problema. Opa, temos como andar aqui e como conseguir isso. Aí temos alguns números, né? A Gazeta de hoje está estampada na capa, né? Desemprego, tem artigo de desemprego, tem uma liderança que fala de 25% a 30% de cada município do nosso estado depende do Bolsa Família, ou seja, o turismo ele tem que ser entendido como geração de oportunidades. E o artigo 180 da Constituição diz: a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios promoverão e incentivarão o turismo como fatos de desenvolvimento social e econômico. Está escrito, né, na Constituição, e a gente precisa desvendar isso aí. E um detalhe importante, que é interessante, que volta aqui a Perim, o Plano Estadual de Cultura foi aprovado no final de 2014, elaborado sob as diretrizes do Plano Nacional, em 3 pilares: simbólico, cidadã e economia criativa. Começamos a falar de geração de trabalho e oportunidades aqui. A economia criativa representa 6% da economia capixaba. Isso significa emprego, isso significa sair da exclusão. Esse número aí foi muito bonito, da FEComércio, onde mostra que o Espírito Santo avançou 7% acumulado dos anos anteriores no que diz respeito ao turismo. Eu estou falando meio rápido, porque eu sei que esse fechamento de 2018, aí, o total de empregos, dos números que nós temos, foram 58 mil postos de trabalho do turismo em 2018. Mais de 30 mil do setor alimentação fora de casa. Mais de 19 mil no setor transporte, isso ligado ao turismo. Em compensação, tem lá o agronegócio e pesca, 274 mil. Indústria, 216. Construção civil, 132 mil. Comércio, 366 mil. Serviços domésticos, 130 mil. Administração pública, 321 mil. E fechamos 2018 com 220 mil desempregados, onde a maioria são mulheres. Será que o mercado convencional ele tem capacidade de comportar essa demanda de necessidade de força de trabalho? Casamata. Eu aqui, ó. Aqui. Eu estou vendo os números aqui. Fechamento 2018. Acho que está um papel antes aí desse daí. Não, está aqui. A Espírito Santo, 7. O que significa essa variação 7? 7% a mais, porque eu não botei as tabelas anteriores, 7% a mais no turismo dentro do Espírito Santo na geração de emprego e renda. Ele cresceu 7%. Cresceu 7%. Cresceu 7%. Tá bom. Enquanto outros estados... Passou o Ceará, São Paulo, estados Isso, importantes. Exatamente. Interessante. Isso significa que está bom, mas tem muito que melhorar. Claro. Bom, eu costumo dizer que eu sou de uma geração fundapiana. Quem tem a minha idade aqui deve entender o que eu estou querendo dizer. E sou de uma geração de grandes plantas industriais. Eu fiz escola técnica, fiz UFES e sabia para onde eu ia. Ou eu ia para uma grande planta industrial, ou eu ia para uma empreiteira de uma grande planta industrial. E será que hoje, né, com a automatização, inovação dos processos de produção, cabe esse exército de alunos de escola técnica, só está falando de escola técnica e de UFES no mercado de trabalho? Não cabe. Não cabe. Não adianta a gente achar que cabe, porque não cabe. Aí temos a perspectiva do turismo enquanto
profissionalmente ser explorada. O turismo, ele precisa de investimento, e o investidor quer retorno. Ele precisa de garantia jurídica, ele quer retorno. Aí a gente costumou ouvir muito que o Brasil começa no município, e o município começa na nossa rua. Então, como se comporta o município para liberar o empreendimento turístico? Lembre-se que eu falei anteriormente, eu fiquei 4 anos com o desenvolvimento urbano, econômico de um município e do outro. Gente, é tanto gargalo para você liberar um investimento turístico que vocês não têm ideia do que é liberar um resort, o que é liberar uma pousada, para atender, de fato, o cliente com condições. Ao contrário de uma logística, ao contrário de uma fábrica de siderúrgica, porque ela vem pronta. Eu vou no PDM, que é a nossa carta magna do município de uso e ocupação do solo, e eu sei qual é o grau de impacto, eu sei qual a área permitida, eu sei aonde pode colocar. Mas o turismo não é assim. O turismo ele é diferente. Ele é meio abstrato e meio concreto. Ele demanda de ocupar espaços onde, às vezes, nem está previsto dentro do PDM. Aí começa o inferno astral do empresário, que ele vai para outro lugar, evidentemente. E diversos, além de enfrentar os conselhos, tem conselho ambiental, tem conselho da cidade, tem vários conselhos. E vocês vão observar que dentro da Grande Vitória, que é uma das regiões do turismo, tem empreendimentos que você aprova no município e tem outros que você não aprova no outro, do lado, vizinho. Por que essa coisa acontece? Por que eu posso aprovar num lugar e no outro lugar não posso aprovar isso? Eu vou dar um exemplo claro aqui de entendimento entre poder público e poder privado. Em Vila Velha não podia salas comerciais nem lojas comerciais. Houve um grande entendimento de que precisava de salas comerciais e precisava de lojas comerciais. Quem conhece a Praia da Costa sabe que não tem nenhum restaurante de um certo ponto da praia até o outro, ou se tiver 2, 3. Né? Hoje, novos empreendimentos podem ter isso. Isso é turismo. Mas teve que ter um entendimento entre a classe produtiva e a classe política e a sociedade. A mesma forma podemos adotar para o turismo. Né? O último grande investimento em turismo, esporte e lazer de Vila Velha foi o calçadão e a eliminação da Praia da Costa, que tornou as areias utilizáveis à noite. Né? Pode-se utilizar aquelas areias à noite. E depois disso aí, veio isso aí, as salas comerciais. Aí a gente viaja para a Bahia, a gente viaja para o Rio, viaja para São Paulo, e nos perguntamos por que aqui pode e lá não pode. Se nós temos a mesma Constituição, temos a mesma língua, temos a mesma moeda, e por que isso está acontecendo? Por que eu vou num lugar e vejo um teatro em tal lugar, vejo um resort em tal lugar, vejo uma pousada em tal lugar, e aqui a gente não consegue implementar isso? É lei? É entendimento político? O fórum é esse aqui. Eu concordo que o fórum é esse aqui, tem que partir daqui essas provocações. Mas o que está acontecendo? Precisamos de normas claras, previstas para o empreendedor, segurança jurídica. E o PDM é isso, Plano Diretor Municipal. Se vocês lerem os PDMs dos municípios, vocês vão perceber que fala-se pouco de turismo, fala o nome turismo. Mas eu sei, se o empresário chegar de fora aqui hoje e perguntar, eu quero montar uma empresa de logística, onde eu coloco? Você vai em tal lugar, está tudo determinado. O turismo, não. PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Isso, por lei, teve que ser... foi aprovado no final de 2017. Tinham 3 eixos. Eixo ordenamento territorial, né, que é o uso e ocupação do solo, eixo mobilidade urbana e eixo meio ambiente e área de risco. Gente, para colocar o nome eixo desenvolvimento econômico foi uma briga interna enorme, porque nós não temos a cultura de entender que é através do desenvolvimento econômico que nós vamos tirar riquezas e vamos tirar os excluídos da faixa excluída. E está lá escrito exatamente nesse eixo, estímulo ao desenvolvimento socioeconômico com foco na inovação, na economia criativa, no turismo, na diversidade cultural da metrópole, apoiados em potencialidades e vocações locais. Isso só se detecta através de diagnóstico. Diagnóstico. E temos 10 regiões turísticas. E o PDUI, para a região metropolitana, precisa perguntar onde parou, por que parou, como é que está esse PDUI? Como é que estão pensando na região metropolitana? Não estou falando nem das outras 9, não. Estou falando só aqui do que a lei exige enquanto região metropolitana. Daqui pode-se sair as soluções de espaços nos municípios de onde poderemos ter realmente investimentos turísticos.
Não podemos ter, igual na terra do nosso presidente, um investimento que tem lá, acho que deve ter uns 30 anos, que aquele investimento sai, não sai, que ali nas 3 praias. Não vou entrar em detalhes do mérito, mas precisamos saber o que está acontecendo. Qual é a lei que vai dar segurança jurídica ao empreendedor? É essa que eu estou tentando colocar. Casamato, só dizer aqui que Cacau, o nosso amigo deputado federal Amaro, Adilson, deputado Torino e o Jorge Góes, assim também como o Paulo Marques e os outros aqui, estão abertos para estar fazendo perguntas durante sua apresentação. Eu gostaria de manifestar... Presidente, só tá com a palavra, dá a palavra, como ex-deputado estadual e presidente dessa comissão, fico muito feliz de estar aqui, e as palavras do Casamata, eu acho importante o que ele está falando num aspecto. Seria interessante da comissão dos seus membros buscar um seminário amplo de turismo, voltado com essa vertente de desenvolvimento econômico. Eu fiz, acho que eu fiz 1 ou 2, não me recordo, audiências públicas de turismo. Mas a gente discute de uma forma muito abrangente. Acredito que se a gente conseguir, com os colegas aqui, e o pensamento até da comissão, fazer um grande seminário para falar de turismo, seria interessante nessa veia de desenvolvimento, que é um pouco do que está sendo trabalhado lá em Brasília também, de desenvolvimento econômico com base no turismo. Porque, assim, o Cacau está aqui, que é uma prova viva de tudo que ele já fez pelo turismo do Espírito Santo, Cacau Monjardim, e eu estou lendo um livro do ex-ministro do Turismo, Vinícius Lumertz, que hoje ele é secretário de turismo lá do Dória, em São Paulo. Tem muita coisa que dá para ser explorado. Muita coisa que se cria do turismo, mesmo você não tendo paisagens e condições climáticas como nós temos no Espírito Santo. Por que a gente não dá esse pontapé a essa comissão, e eu sei que os membros dela, e até o senhor presidente, como já trabalhou na questão do turismo em Vila Velha, seria importante esse debate ainda maior através de um seminário para que todos os entes aqui do Estado possam dar a sua opinião e pensar em algo macro para que seja levado para o governador Renato Casagrande. Parabéns, Amaro. Eu gostei muito da sua sugestão e vamos levar à frente essa ideia. Eu queria registrar a presença do Halley, que é um dos líderes daquele passeio de barco às ilhas de Pituã e Itatiaia. Eu tive à frente lá a Secretaria de Turismo de Vila Velha durante 1 ano e meio e acompanhei a dificuldade, pegando um gancho na sua fala, e que ele tinha, ele e os outros, que também eles são formados por equipes, são 5 ou 8 equipes lá, né, Halley, mais ou menos, que funcionam, a dificuldade que ele tinha para poder trabalhar, né, e dificuldade de todos os lados. Então, só para pegar um gancho nessa sua fala, inclusive em relação ao aquaviário também, nós trabalhamos muito lá para trazer o aquaviário entre Vitória e Vila Velha, turístico, e teve uma dificuldade muito grande, até hoje, né, está se discutindo isso e não se coloca em prática. Bom, olha só, marinas. Quantas marinas nós temos do norte do Rio ao sul da Bahia? Pública nenhuma. Né? Quando eu falo marina, né? Nós temos cerca de, olha só, gente, 27.900 habilitações, ou seja, pessoas habilitadas a operar, a dirigir, guiar, de jet ski a iate. E nós temos cerca de 420 quilômetros de extensão, lá está 20 quilômetros, está errado. E nós temos cerca de quase 20.000 embarcações registradas no Espírito Santo. Aí você vai na praia e vê aquele monte de lancha, iate, jet ski, e as oportunidades de gerar emprego e renda em algum desses pontos, né? Você acabou de dar um exemplo aqui agora, ela fica inócua, porque ela não consegue andar. Aí o cara da lancha compra uma carne, faz um churrasquinho dentro da lancha, porque ele não tem um espaço onde ele pode realmente nós explorarmos o turismo náutico com competência, no sentido de gerar tributo mesmo. Trem das Montanhas. De 2010 a 2015, esse trem funcionou. Ele transportava cerca de 30.000 pessoas mês. Ele não funciona mais. E eu tive contato com a empresa, eles estão dispostos a começar quando tiver esse entendimento. Por isso que eu vou voltar à fala do deputado Amaro e o fórum. O fórum pode ter e tem legitimidade para juntar os atores, sentar e o que está precisando. Aeroporto falta voo direto mesmo, né, nos nossos países vizinhos aí.
de 3 a 4 horas de voo, o cara não vai sair da Argentina, parar em São Paulo ou no Rio, entrar em imigração, pegar a mala, pular. Ele não vai fazer isso, ele vai querer vir direto. Então, tem que arrumar uma forma de juntar os parceiros também, conversar e entender o que está acontecendo. Cruzeiros. Não cabe mais cruzeiro pequeno no porto ele não passa embaixo da ponte. Aí precisa de uma área de fundeio. Né? Aí você vai, em Búzios tem, você vai não sei onde tem, você vai não sei onde tem, e aqui não tem. Por quê? Tem que ter um diagnóstico, tem que ter batimetria. Né? Um cruzeiro grande são 4.000 passageiros e 1.500 tripulantes. Né? Tem que juntar os atores. Precisamos conversar com os atores. Não pode ser uma coisa individualizada. Depois eu converso com o outro. Não, junta todo mundo numa mesa e vamos ver o que está acontecendo, o que a gente pode fazer, qual é a função de cada um. Aí eu queria dar um bom exemplo. Eu estou fazendo depressa porque eu sei que o tempo está passando. Exemplo de Araçatiba, gente. Araçatiba tem 165 mil metros quadrados. É uma área da Mitra, onde nasceu, onde era a maior fazenda dos jesuítas, lá no Espírito Santo, de onde iam os alimentos para o Palácio Anchieta. Contar a história do Palácio Anchieta sem contar a história de Araçatiba, do Rio Marinho, é uma falta de bom senso. Né? Esse lugar estava lá, existe esse lugar, fizemos o diagnóstico, né? O prefeito ficou sensibilizado na época, o Estado fez o Caminhos do Campo, uma empresa, em contrapartida, fez o projeto de revitalização, o SEBRAE fez um trabalho monstruoso, olha só aqui o diagnóstico de Araçatiba, 25 espaços de exploração para o turista, existe lá desde artesanato até doce, comida típica. Tem uma caminhada ecocultural que leva 3.000 pessoas uma vez por ano, de Viana Sede até Araçatiba. Eles chegavam e iam embora, porque não tinha. Agora vai começar, isso é um trabalho. Turismo, como eu falei no começo, não é igual você montar uma empresa de logística, que você vê o PDM, montou o galpão, o porto está ali, a BR-101 está ali, pronto. Não é isso. Turismo tem que ter um pouco mais de sentimento para entender se ou se não. E o cara que vai comprar um terreno ali futuramente e colocar um restaurante, ele tem que ter números. Né? Um exemplo que não foi para frente. Né? Tivemos 4 edições do Festival do Chocolate na Prainha de Vila Velha, onde movimentava tanto o espaço gastronômico quanto toda a cadeia produtiva do chocolate artesanal de Vila Velha e vizinhos. Não foi à frente. Seria interessante entender o seguinte, bom, tem que mudar alguma coisa, tem que adaptar aqui, não é para ser aqui, pode ser em outro lugar, mas é uma coisa que a gente poderia ter revolucionado, ter crescido, se estivesse continuado. Rio Jucu, tem mais de 30 anos, gente, que o pessoal quer desassorear o Rio Jucu. Desassorear o Rio Jucu. Se desassoreasse o Rio Jucu, além de ajudar nas enchentes, você poderia provocar o turismo aí em torno de quase 20 quilômetros, né, vezes 2 margens, 40 quilômetros de Foz até para cima, onde você poderia provocar o seu entorno virar resort, virar parques, virar algo parecido com isso. Gente, isso tudo dentro de estudo de pacto de viabilidade, estudo de pacto de vizinhança, respeitando. Né, eu acho desnecessário falar isso, mas, lógico que, evidentemente, respeitando totalmente o meio ambiente. Senão você não vende se você não tem meio ambiente. Outro exemplo, esse outro exemplo aí é incrível, gente. Não sei quantos conhecem o Morro do Moreno aqui. Eu não sei quantos conhecem, quantos sobem o Morro do Moreno aqui. A hora que nós estamos fora da temporada, vocês não imaginam a quantidade de pessoas que sobem esse morro durante o dia, principalmente em final de semana. Em temporada é o mês todo. E você chegar lá em cima e você não ter água, não ter um banheiro. Casa Mata, o mais importante, não tem segurança. Também. Porque muitas pessoas são assaltadas no Morro do Moreno, e isso já foi explicitado na mídia muitas vezes. Amaro Neto, que tem um programa jornalístico também, assim como eu já fiz um programa jornalístico. A segurança também é deficitária demais, por isso da comissão aqui. Exatamente. O foco é o seguinte, isso pode gerar emprego, isso pode gerar oportunidades. O que eu estou querendo falar aqui é para as próximas gerações. Como é que nós estamos desperdiçando um potencial? Não tem só esse, não. É porque ele falou que tem que ser poucos exemplos, mas tem muito mais exemplos a serem dados. Aí eu queria passar uma reflexão aqui, gente, que eu li esses dias agora. A gente mexia com commodities, depois nós transformamos em produto, depois fazemos serviço, agora tem experiência. Vender a experiência, vender experiência. As pessoas pagam pela experiência, as pessoas pagam pelo espaço. Né? Eu diria que agora os pescadores estão vendendo experiência em chegar até a ilha de Piatã e etc. Tal. E outro é o seguinte, o mercado está se afastando das marcas de massa de produção.
em larga escala, seguindo a direção das marcas de início de baixo volume. Gente, o café gourmet, cerveja artesanal, o Sokol, o queijo, isso vende, isso é turismo. E isso é uma transformação que está acontecendo nessa cadeia de gourmetização, que o capixaba e o cara que vem de fora, ele quer turismo de qualidade, ele quer segurança, ele quer conforto, ele quer, como é que fala? Ele quer linha de celular, ele quer esse tipo de coisa. Em Gramado, gente, sem entrar em detalhes, em Gramado, a educação dos moradores passa pela escola. Está na grade curricular, turismo, porque ele tem que ter os pertencimentos, ele tem que entender que o turismo está me trazendo qualidade de vida, ele está me trazendo condições de estar morando ali. O turista não é inimigo dele, ele tem que entender que o patrimônio dele é o turismo, é o que ele tem para mostrar, mas é o turista que vai lá aproveitar. E agora, a última coisa aí, nós temos que definir novos produtos a partir de diagnósticos, não é de achômetros. Isso que o deputado falou, a Amaro Neto, é verdade. Temos que sentar e ter diagnóstico. Mas eu acho que tem que colocar ali, ou colocar lá, colar. Não, tem que ter diagnóstico técnico, com a sociedade participando, evidentemente. Conectividade digital urgente, qualificação dos trabalhadores e gestores da cadeia. E só para fechar mesmo, gente, Cancún, na mesma época nossa, no final da década de 60, optou pelo turismo, e nós optamos pelas plantas industriais. Cancún recebe 6 milhões de turistas anos e fatura 6 bi dólares ano. Alguma coisa a gente fez de certo, alguma coisa a gente fez de errado, mas dá tempo de consertar isso tudinho. Muito mais do que a indústria fatura aqui hoje. Nós precisamos entender qual é o novo momento nosso, qual a nossa vocação de hoje, o que vai, de fato, ser a redenção das futuras gerações. Eu deixo bem claro, no que diz respeito à geração de trabalho, renda e oportunidades. Eu não acredito que uma indústria vá conseguir absorver esse mercado de um monte de técnico, esse monte de engenheiro que está saindo a cada ano da universidade. E nós temos essa coisa que o Papai do Céu nos deu aí, que de cada 89% a 90% do turista que vem aqui, ele quer voltar, ele indica e acha lindo. Tem um amigo que vocês conhecem todos aqui agora, que ele faz voo São Paulo-Rio direto toda semana. Ele reservou as viagens toda semana. Quando ele vai pelos bancos da direita, e quando ele volta pelo banco da esquerda. Ele falou que é lindo demais você chegar no Espírito Santo por onde está vindo a rota agora. Então, eu acho que cabe a gente entender, e não é entender no sentido favor, não. O turismo é a nossa redenção. Quando eu falo turismo, eu falo do arranjo produtivo da economia, da cultura, esse corpo aí de oportunidades que nós temos. Eu falei rápido demais, gente, porque senão não dava tempo. Obrigado. Quero te parabenizar, Casamato, pela brilhante apresentação, né, por fazer realmente a todos do setor refletir sobre as dificuldades realmente que os empresários, os empreendedores têm em trazer qualquer empreendimento aqui para o nosso estado, tendo em vista que a gente vê uma facilidade maior, muitas vezes em outros estados, principalmente nos estados do Nordeste, né? Então, quero te parabenizar pela brilhante apresentação. Obrigado. Quero começar a registrar aqui a presença do Jorge, presidente do sindicato, mais uma vez aqui presente, Sindicato dos Guias de Turismo, Leonardo, presidente da BBTur, né? Aqui a Teresina, minha amiga, presidente da ABAV, assim como a Alceni também representando a ABAV, e o Rodrigo lá atrás também, né, Rodrigão? Obrigado pela presença. Berenice, grupo de trabalho Paisagens, e a BBTur também. Isso aí. O Gurgel, que está aqui, mais uma vez, muito obrigado, viu, Gurgel, pela sua presença. É um ícone aí do turismo. O Nayon, é o Nayon que está lá, também representando o Congo aqui. É uma manifestação cultural capixaba, e a sua esposa também presente. Obrigado, já falei do Halley. E o Jorge aqui também, que é o presidente da Campus, que é a Associação de Músicos Capixaba. Eu vou começar a registrar depois mais nomes. Eu quero primeiro passar a palavra aqui para o meu amigo Manuel Góes, que é um ícone da cultura capixaba, e agradecer a ele o presente que eu recebi hoje, o livro Patrimônio Cultural, Escritos de Vitória. Já não é o primeiro, né, Manuel? Já me deu vários livros, muito obrigado. Passo você a palavra.
Bom dia a todos, cumprimento a mesa, aos amigos. Para quem não me conhece, eu estou presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha e sou diretor do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Sou gestor de projetos na minha vida normal e na minha vida anormal eu defendo cultura, faço cultura de forma voluntária, privada, sem fins lucrativos, gerenciando e presidindo o Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, que é uma entidade de cunho público e privada, de utilidade pública, tá? E fazemos realmente de forma voluntária. Estou muito feliz em estar aqui. Eu acho que o deputado Amaro foi mais uma vez perfeito nas suas colocações. Temos que ter um seminário, temos que ter um fórum para tratar do nosso turismo como negócio sem vergonha alguma. Todas as colocações do Henrique Casamatto são perfeitas, essa é a realidade. E mais, puxando um pouco mais para a entrada do Espírito Santo, nós não podemos deixar de falar da prainha de Vila Velha. Senhores deputados, amigos, só reiterando e registrando que é uma área do Estado. Por conseguinte, o Estado tem que cuidar também. O município faz a sua parte, mas o turismo não é só municipal. Nós estamos tratando do turismo do Espírito Santo. E temos que ter realmente uma sala de recepção dos nossos turistas, de acordo com a nossa idade. Afinal, o Espírito Santo é de 1535. Então, essa condição de cidade histórica, Vila Velha, sendo um sítio histórico, tem todo um potencial, que eu não vou falar aqui, porque o Henrique já falou, a ser desenvolvido, a ser trabalhado, sem vergonha alguma de ganhar dinheiro, de dar emprego, de gerar recursos e gerar impostos. Então, senhores, é fundamental nós termos essa ideia. Deputados, mais uma vez, presidente Carlos Von, parabéns por essa iniciativa. Precisamos realmente levar o turismo do Espírito Santo no seu lugar devido. E apenas duas observações. Esse mês nós começamos os festejos da Festa da Penha. Então, são 448 anos de festa ininterrupta. O Convento da Penha recebe, por ano, quase 4 milhões de visitantes. E, realmente, é um contingente que vem ao convento e vai embora. Não são convidados a conhecer as maravilhas que nós que estamos aqui conhecemos, porque falta essa visão empresarial do turismo. Então, Vila Velha, o Espírito Santo todo é um potencial incrível para se desenvolver o turismo. E outra coisa, Henrique, o Morro do Moreno, segundo pesquisas, é o segundo item consultado na internet no Brasil. Então, a quantidade de pessoas, só pede para o Convento da Penha, a quantidade de pessoas que consultam sobre o Morro do Moreno é absurda. E realmente, como eu digo para você sempre, né, as terras do João Moreno, elas merecem ser melhor cuidadas. Tivemos agora, 2 dias atrás, outro incidente de segurança onde o senhor foi esfaqueado dentro de casa. Tá uma coisa difícil. Então, nós vamos colocar, mais uma vez, deputado Von, o nosso instituto à disposição. Queremos participar dessa caminhada que nós achamos fundamental para o nosso Estado. Essa ideia de começarmos com toda uma ação metropolitana, tanto para a cultura quanto para o turismo, é fundamental. Fortalecendo a metrópole, quebrando esses paradigmas e essas barreiras invisíveis que não têm nenhuma razão de ser, nós vamos poder fortalecer os demais municípios, consequentemente fortalecer o nosso Estado. Então, essa é a nossa mensagem, essa é a nossa expectativa, principalmente na cultura, principalmente nas artes, na literatura. Quando eu ando com livros, que eu acho fundamental nós divulgarmos para os nossos irmãos capixaba a literatura feita nessa cidade, como também está aqui um exemplo que tem que ser aplaudido, que é a Cerbis,
a banda de Congo do Mestre Naio, Beato São Benedito, que agora tem um projeto para representar o Brasil, não é mais o Espírito Santo, em Portugal, e nós precisamos de dar apoio para esse povo, que fazem um trabalho voluntário, um trabalho social importante, e o mais importante disso, um trabalho de cultura. Sem cultura, você não fortalece a educação, sem turismo, você não fortalece o cidadão, sem cultura, você não fortalece a nossa identidade capixaba. A nossa cultura pede socorro, senhores deputados, o nosso turismo pede socorro. Muito obrigado. Muito obrigado, Manuel, que, através do Instituto Histórico Geográfico de Vila Velha, ajudou muito o turismo de Vila Velha enquanto eu estive frente à pasta, né? Posso aqui destacar a Sala da Memória, lá no Farol Santa Luzia, a reforma do farol também, dentre outros. Então, muito obrigado, tá, Manuel? Passar a palavra aqui agora para o meu amigo deputado Torino Marques. Eu acho que, antes de mais nada, a cultura, o turismo é uma coisa muito importante também para o Espírito Santo, para o desenvolvimento de cada cidadão no país, né? Aqui no Espírito Santo, muito mais ainda. Por isso, nós estamos formando essa comissão aqui, com o apoio também da bancada federal, representada aqui por Amaro Neto, para que a coisa não suma no ar. As palavras não acabem por aqui. A gente tem que dar sequência nas comissões que nós participamos todas as vezes. É muito importante que os deputados, não somente eu e Carlos Von e o Adilson Espíndola, são 30 deputados, 27. Tem 27 ainda que tem que assinar também e começar a brigar também, apesar deles não fazerem parte da comissão, assim como o Amaro Neto. São mais de 500 deputados lá. Amaro Neto, o que você poderia fazer lá de Brasília para fortalecer o turismo capixaba e, principalmente, não adianta ter turismo se não tem segurança, porque senão o turista não vem. Não vem mesmo. Torino, eu vou passar a palavra aqui para o Adilson, e o próximo já é o Amaro, aí ele já aproveita para responder sua pergunta. Perfeito. Tá bom? Muito obrigado, meu amigo e deputado Torino Marques. Passar a palavra agora para o deputado Adilson Espíndola. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos os senhores e senhoras aqui presentes nessa nossa reunião ordinária da Comissão de Turismo. Agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando os nossos trabalhos pela TV Assembleia. Cumprimento o nosso ilustre presidente, deputado Carlos Von, que vem tão bem conduzindo a presidência aqui da Comissão de Turismo. De igual forma, ao vice-presidente, o deputado Torino Marques. Quero, em nome deles, então, estender todos os meus cumprimentos aqui das pessoas que estão compondo a mesa. Agradecer ao senhor Henrique Casamata pela grande contribuição que o senhor trouxe aqui hoje, concordando plenamente com a sugestão do nosso ilustre deputado Amaro Neto, em relação ao seminário, senhor presidente, que nós possamos estar fazendo isso o mais breve possível. Também ao Manuel Góes, pela contribuição que trouxe aqui hoje na Comissão de Turismo. Mas quero também fazer uma saudação toda especial pela presença hoje do nosso querido deputado federal Amaro Neto, e ao cumprimentá-lo, deputado, eu quero parabenizá-lo pelo seu trabalho que o senhor vem fazendo na Câmara Federal, que é motivo de muito orgulho para os capixabas. O nosso deputado federal está entre os 10 parlamentares do país que mais vem se destacando lá na Câmara Federal. Por isso, eu parabenizo e desejo que nosso bondoso Deus possa te abençoar muito e que o senhor possa fazer um excelente trabalho na Câmara Federal para todos os brasileiros, em especial para os capixabas. Estive no último sábado no município de Santa Teresa com o nosso governador Renato Casagrande, onde ele deu início de várias assinaturas de ordem de serviço de várias obras para o município de Santa Teresa, e lá tinha prefeitos e vereadores praticamente de toda a região serrana do nosso estado. E tive a felicidade, deputado, de ouvir do prefeito de Santa Maria de Atibá, do presidente da Câmara, pela forma como o senhor recebeu os nossos parlamentares lá do município de Santa Maria de Atibá em seu gabinete e pela forma também que o senhor deu encaminhamento aos pleitos que ali foram solicitados. Tanto o prefeito como os vereadores, eles ficaram maravilhados com o carinho que o nosso deputado
recebeu eles lá em Brasília e da forma como o senhor conduziu os pleitos, conforme eu disse aqui. E quero te agradecer também por esse carinho que o senhor está tendo com os municípios do interior do nosso estado. Meus parabéns. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado Adilson Espíndola. Sabe as palavras em relação ao nosso nobre colega, deputado Amaro Neto, que eu só faço uma correção. Na verdade, ele não está entre os 10, ele está em primeiro lugar, né? Foi aqui primeiro lugar do Brasil no ranking dos melhores parlamentares do país, né? Então, eu quero te parabenizar, deputado Amaro Neto, que é o meu amigo pessoal, pessoa que eu tenho um tremendo respeito e carinho. Quero aproveitar para te passar a palavra agora para você fazer a sua explanação. Obrigado, presidente. Obrigado, Adilson, também pelas palavras. Presidente Carlos Von também. E eu quero fazer um registro. O presidente Carlos Von, como deputado lá da região de Guarapari, ele fez um pedido, uma solicitação para o nosso gabinete de emenda parlamentar ou recursos para a área da saúde, presidente, e já foi encaminhado já para o governo federal para que a gente possa auxiliar o município de Guarapari. Respondendo ao Torino, e a gente vai ter que ser breve, Torino, o governador do Rio de Janeiro, o Witzel, ele já, para você ter uma ideia, como que a segurança pública é importante no turismo. Ele foi num evento chamado Pan-Rotas, de turismo, e falou dos investimentos que ele está fazendo na área de segurança no Rio e de 20 milhões de reais que ele está colocando em marketing positivo do Rio de Janeiro para atrair turistas. Então, assim, é um marketing, além de dar segurança, um marketing positivo para trazer turistas. Eu estava vendo aqui, enquanto o Casamata estava falando, e a gente estava falando sobre um possível seminário, a gente convocar trade, turismo, empresários, comerciantes, estudantes, políticos, operadores, fomentadores do turismo no nosso estado também, porque nós temos no Espírito Santo, o Casamata fez ali um balanço muito rápido, e tem coisa que passa despercebido da gente mesmo. Mas, olha só, nós temos turismo de veraneio, nós temos turismo religioso, turismo de negócios, turismo de eventos, com shows, atrações culturais, esportes, parques e áreas públicas, agronegócio e até o turismo comercial, que pode ser explorado em Vila Velha, no Polo de Confecções da Glória, com a fábrica de chocolate. O Casamato falou de algo que teve numa gestão que ele esteve presente, que é a gestão do Neucimar Fraga, que foi essa feira do chocolate. Eu acredito muito em marketing de cidades. Eu estudei em gestão pública, marketing de cidades. Você pega o que tem de potencial na cidade e trabalha aquilo em turismo, trabalha em desenvolvimento econômico. Eu acho que a grande sacada em Vila Velha é alguém próximo à fábrica de chocolates Garoto, colocar tudo na área de desenvolvimento econômico, de área de chocolate e doces. A mesma coisa de fomentar o Polo de Confecções da Glória. Eu quero responder rapidamente o que nós estamos fazendo lá em Brasília. Foi aprovado na semana passada a Lei Geral do Turismo, que era um pedido do trem de turismo de muitos e muitos anos, com a abertura do capital estrangeiro para as empresas aéreas. Os vistos foram liberados pelo presidente Bolsonaro no decreto e a Câmara dos Deputados se mobiliza numa moção de apoio ao visto para os Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão, para esses países poderem entrar no Brasil com mais tranquilidade. Logo depois da aprovação por parte do presidente Bolsonaro da medida, cresceu a procura para o Brasil 31% nos Estados Unidos, 36% na Austrália, 19% no Canadá e 4% no Japão. O ministro Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo, ontem inaugurou no Rio de Janeiro um voo de uma empresa pequena da Inglaterra, que já está operando no Brasil, voo direto Londres-Rio de Janeiro, ao custo baixo, relativamente baixo, de R$2.000 ida e volta para Londres. A nossa comissão vai fazer seminários e ações na área de turismo em todo o Brasil, pelo presidente Newton Cardoso Júnior, que é mineiro. Teremos audiências públicas falando de ensino do turismo, eventos e turismo de negócios e privatização. O deputado colega Evair de Mello, que é suplente da nossa comissão, propôs uma subcomissão para tratar do agroturismo e do turismo rural, que é muito latente no Brasil e também até aqui no Espírito Santo. E teremos uma subcomissão também de turismo de negócios, que também é importante para o nosso estado, assim como outras capitais. Então, assim,
além de nós termos as belezas naturais, temos parques, nós temos muito que explorar, como o Casamata falou. A gente tem, em regiões aqui do nosso estado, um trabalho potencializado de marcas de cervejaria artesanal, de chocolate, de cafeterias. Então, assim, é algo que precisa dessa comissão puxar o debate e levar um grande diagnóstico para a Secretaria de Turismo, mas também o comprometimento do governo do Estado em atuar em algumas áreas. Se não conseguir atuar em todas, que a gente comece por 2 ou 3 espaços. Quem sabe a região de Santa Teresa e a região de Guarapari como um start, para que a gente possa ter polos turísticos reais aqui no Espírito Santo, para que a gente possa vender esses polos turísticos não só para o Brasil, como também para o mundo, mas também que a gente possa atrair empresas para esses locais para explorar o turismo. Assim, é o que a gente está buscando fazer lá na Câmara, nas nossas primeiras sessões, e eu estou muito feliz que na Câmara dos Deputados, na nossa comissão, a gente tem ex-prefeitos, temos turismólogos, como deputados federais, e temos pessoas que militam no turismo há muito tempo. O próprio ministro Marcelo Álvaro Antônio militou na Comissão de Turismo, e ele foi pinçado pelo presidente Bolsonaro por isso, por ser um militante da área do turismo na Comissão de Turismo longos e longos anos em Brasília. E ele agora está desenvolvendo um trabalho com outras pessoas na comissão e estará amanhã, junto com a nossa comissão, num evento latino-americano de turismo que vai acontecer em São Paulo. A nossa comissão vai se fazer presente, entendendo quais são as demandas de toda a América do Sul no que tange ao turismo. Mas podem ter certeza que o nosso trabalho lá, e eu escolhi, é interessante porque eu escolhi, com o meu partido, participar da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, assim como a Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, porque eu acredito que são 2 molas propulsoras para o crescimento e desenvolvimento econômico do Estado do Espírito Santo e do Brasil. Obrigado, presidente. Parabéns, deputado Amaro Neto, nos trouxe aí boas notícias, principalmente em relação à questão do visto. Eu já imaginava que ia ter um aumento na demanda por parte dos americanos, australianos, canadenses e japoneses, e o deputado Amaro Neto está comprovando isso aí através dos números. Então, parabéns, Amaro. E eu quero agora passar a palavra para Cacau Monjardim, que é, na verdade, um dos ícones aqui do turismo capixaba, para não dizer do Brasil, né? Doutor em turismo, Cacau, está com a palavra para você nos ensinar um pouquinho mais. Eu saúdo todos aqueles que estão presentes a este convite, a esta comissão. Parabenizo, em primeiro lugar, a Assembleia Legislativa por receber na sua Comissão de Turismo um homem identificado com as raízes do turismo do Estado, principalmente no nosso principal balneário, Guarapari, e agora abrindo, sem dúvida, o seu olhar crítico e efetivo sobre as reais potencialidades do turismo em nosso Estado. Para mim, que participo dessas investidas turísticas há mais de 50 anos, porque em setembro eu completo 70 de jornalismo, e defendi sempre as inegáveis potencialidades turísticas do Estado. É sabido que, no passado, quando o sujeito não queria nada e não fazia nada, você dizia, esse cara é um turista. Até hoje nós pagamos, mesmo trabalhando com seriedade, com crença, com dedicação, entusiasmo e competência pelo turismo, ainda encontramos áreas onde aquele velho bordão do passado cria entraves ao desenvolvimento do turismo. O turismo é inegavelmente um fator de desenvolvimento econômico. O Espírito Santo tem a vantagem de ter mar e montanha. E a última pesquisa que eu vi a semana passada dizia que 67% da corrente turística preferia praias e 30% montanha. Portanto, nós podemos
numa analogia simplória, dizer que nós temos 97% de possibilidade de se transformar o Espírito Santo realmente numa espécie de capital nacional de um turismo evoluído, moderno, dinâmico, concentrando o esforço empresarial ao esforço técnico do planejamento. Eu não vou me alongar aqui, mas vou deixar em mãos do presidente um trabalho que eu fiz, que reflete aquilo que foi feito de 67 a 75, enquanto eu presidi a empresa Capixaba de Turismo. E algumas outras coisas aqui que podem servir para o futuro. Eu estou aqui de mangas arregaçadas, esporte e a passeio, pronto para continuar, ainda enquanto eu tiver força e entusiasmo, para a transformação do turismo num fator real de desenvolvimento econômico do Espírito Santo. Nós somos um Estado em que, nos próximos anos, até 2022, temos previstas e afinadas por informação do Instituto Jones dos Santos Neves, investimentos da ordem de 53 bilhões de reais representando 530 novos projetos que aqui estarão instalados, sem falar neste verdadeiro fundo soberano que a Petrobras coloca em nossas portas e que o atual governo, na sua administração, terá um crédito de 3 bilhões e 460 milhões, dos 11 bilhões que o pré-sal, que eu considero bacia do Espírito Santo e não bacia do Rio de Janeiro, nós devemos lutar por isso, porque o maior poço e a maior produção está dentro do território capixaba, dentro dos limites do nosso mar litorâneo, e nós temos que reduzir isso e transformar isso em verdadeira bacia do Espírito Santo, para não se falar em bacia do Rio de Janeiro e falar em Campo de Baleia e outros tantos. Portanto, eu quero apenas, nesse rápido registrar de opiniões, dizer que eu continuo, como todos vocês que aqui estão, confiando no turismo como um fator de desenvolvimento econômico. Desejo ao presidente Carlos Von, à comissão da Assembleia, e hoje, com um prazer inusitado e fora das tradições, saber que nós temos na Câmara Federal o Amaro, que é um homem identificado com as nossas perspectivas, peculiaridades turísticas, está disposto ao nosso lado, ao lado de vocês principalmente, e muitos estão aqui ainda do meu tempo, lutando por esse turismo, que infelizmente, no curso do tempo, tem um bipolaritarismo turístico. Nós precisamos apagar isso da nossa história e acreditar no turismo como um fator que realmente representa aquilo que o passado nos deu de presente, a natureza pródiga, a radioatividade terapêutica balsâmica e medicinal de Guarapari. Eu sou de um tempo que, ao lado de Silva Melo, fazia e ajudava as pesquisas feitas pela importância da nossa radioatividade. E é preciso fazer deste um fator real de desenvolvimento econômico, de afirmação, para quebrar a velha tradição de Guarapari só receber turistas no curto verão de hoje, que passa de 30 dias, nas férias de junho, quando, no meu tempo, nós tínhamos 90 dias de turismo em Guarapari. Portanto, eu agradeço o convite por estar aqui e espero poder continuar essa luta ao seu lado, Carlos, ao lado da sua comissão e ao lado daqueles que, como eu, acreditam no turismo. Muito obrigado, sucesso daqui para frente. Cacau Monjardim, é uma honra tê-lo aqui conosco. E dentro da ideia do deputado federal Amaro Neto de criar um seminário, nós ainda vamos precisar muito do seu apoio, do seu conhecimento aqui com a gente. Então, quero agora poder passar a palavra para esse jovem competente, diretor das comissões, para poder fazer uma saudação. Paulo Marques. Bom dia a todos, bom dia deputados, bom dia convidados. Na verdade, é só parabenizar o trabalho. O Espírito Santo realmente tem um potencial muito enorme no turismo, na cultura. A gente estava aqui anteriormente na Comissão de Cultura. Então, é registrar que, como servidor dessa casa, eu fico muito orgulhoso de ver importantes trabalhos sendo desenvolvidos na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Um deles é o trabalho espetacular que eu vi hoje aqui,
tanto da Comissão de Cultura quanto da Comissão de Turismo. Tá? Parabéns, deputado Amaro Neto, pelo trabalho que o senhor vem fazendo na Câmara Federal, nos representando. Já conheço o seu trabalho, acompanho o seu trabalho aqui, um excepcional deputado, muito competente. E, enfim, é parabenizar os presentes e dizer que, como servidor, me sinto muito orgulhoso do trabalho dos deputados de poder. Ok? Muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado, Paulo Marques. Assim, eu acho que nós íamos ter uma outra comissão agora, Torino. Eu vou passar a palavra para você, que você tem um... Pode passar. Pode concluir, presidente. Pode concluir. Teríamos uma outra comissão agora, mas... Pode ficar tranquilo? A comissão prossegue? Olha, gente, eu acho assim, eu acho que o turismo e a cultura andam sempre juntos. Não adianta. Por isso que nós temos uma comissão, eu sou presidente da de cultura, ele é presidente da de turismo, então de 15 em 15 dias nós fazemos essas comissões aqui. Gostaria de convidá-los sempre, de 15 em 15 dias, sempre nas segundas-feiras, de 9 até as 11 horas da manhã. Geralmente a gente extrapola um pouco o tempo, vai meia hora, 15 minutos depois. Infelizmente, eu tenho que partir agora. Quero agradecer a presença do meu querido amigo, colega de trabalho, Amaro Neto. Faz um excelente trabalho como jornalista, está indo muito bem, foi muito bem aqui como deputado estadual, está indo muito bem em Brasília, nos represente sempre, irmão. Tá bom? A comunicação tem que dar vazão à cultura e ao turismo do nosso Brasil. Mas, infelizmente, eu tenho que sair. Eu vou sair agora porque eu vou no enterro do Carlos Tourinho. Eu pedi até um minuto de silêncio da Comissão de Cultura antes. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, peço mil desculpas por ter que me retirar nesse exato momento, mas o que o Carlos Von fizer como presidente, eu assino embaixo como vice-presidente dessa comissão. Obrigado a todos, estamos juntos sempre. Valeu. Obrigado. Nós íamos ter uma comissão logo após essa, que é a Comissão de Ciência e Tecnologia, mas a gente conseguiu deslocar para o outro plenário. Então, nós vamos dar seguimento à nossa reunião. Agradecer aqui o nosso nobre deputado Torino. E passar a palavra, que eu vi que algumas pessoas pediram a palavra aqui, então vou passar a palavra. Berenice, eu acho que foi a primeira que pediu. Com a palavra, Berenice. Assim, lembrando que tentar sintetizar ao máximo, Berenice, porque a gente tem pouco tempo agora. Antes da Berenice falar, eu vou passar a palavra para o Cacau, enquanto o microfone não chega na Berenice. Alô. Alô? Não. Só ligar. Alô? Eu apenas me esqueci e ia fazer, e agradeço até a comissão ter se referido a isso. Eu estou aqui hoje também morrendo de saudade pela perda de Carlos Tourinho, jornalista que participou da nossa luta de turismo no passado, editou livros e foi um professor de comunicação que ajudou a formar uma nova geração de profissionais de imprensa. A mim e ao Amaro, principalmente, que estamos dentro da comunicação ainda, eu pediria que o presidente Carlos Von endereçasse à família enlutada a manifestação de pesar e carinho desta comissão e, sem dúvida, daqueles que estão até hoje vivendo as alegrias de um turismo. Muito obrigado, e é essa a minha lembrança ao presidente. Obrigado, Cacau. Faremos a manifestação. Passo agora a palavra para a Berenice. Oi, agora tá. Agora eu estou ouvindo. Berenice Tavares, de Albuquerque Tavares, né, da BBTUR Nacional e a BBTUR Espírito Santo, e da comissão da Grupo da Paisagem Capixaba e da Academia de Letras e Artes da Serra também. Né? Suzy. Em relação, primeiro, ao que o Casamata falou, nas oportunidades, ele colocou ali da questão do trem das montanhas. Né? É importante ter isso de volta, mas é preciso dar uma olhada na questão dos preços, porque estavam altos demais, as pessoas reclamando demais, e começou a cair
um pouco por causa dessa questão. Então, isso aí é preciso rever também. Uma outra questão que existe na Serra, que chama atenção, que vem gente do mundo inteiro, nós estamos até falando isso aqui, eu e Alceni, que são as formigas bordadeiras. Vem gente do mundo inteiro e ninguém fica sabendo aqui no Espírito Santo. Inclusive, até do Brasil, a cantora Elba Ramalho faz parte lá das Formigas Bordadeiras, ela vem ao Espírito Santo e ninguém nem sabe que ela chegou aqui. Estou falando isso porque ela que me falou isso uma vez. Que eu fui secretária de Turismo da Serra, né, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, e ela que colocou isso para a gente num momento. Então, essas duas questões. A outra questão é que, na fala do Amaro Neto, que Amaro Neto, como já foi também aqui da Assembleia Legislativa, até nos ajudou muito também, né, a BBTur Nacional, saiu até documentos daqui, que fez sucesso no Brasil inteiro com relação a essa questão de algumas ações dos deputados da Assembleia Legislativa do Brasil inteiro, né? E aí, levantando a questão do que ele colocou, do seminário sobre turismo, né? Voltar para o desenvolvimento econômico, mas não só para o desenvolvimento econômico, acrescentar cultura, porque turismo e cultura andam juntos o tempo inteiro, porque a cultura atrai o turismo, né? Como tem a FLIC, que a Renata levantou na Comissão de Cultura, que é a feira literária, as formigas bordadeiras, o Congo, como você próprio falou do Congo, né, que tem aqui no Espírito Santo, e é muito grande, são em torno de 60 bandas de Congo, tem aqui no Espírito Santo. Estou falando isso, que na Serra tem 22, entre adultos e de crianças. Então, é importante estar acrescentando turismo e cultura, não só desenvolvimento econômico, porque muitas vezes só colocar a palavra desenvolvimento econômico retrai um pouco por causa das empresas. Eu falo isso porque eu fui secretária na Serra, aparecia as empresas da Serra e a parte de turismo e cultura não aparecia. E estava falando em turismo e cultura. Então, dá uma revista nisso também. Tá? Foi isso que eu queria colocar. E depois eu quero falar com o Amaro Neto, porque nós temos outra outra ação para ele agora a nível nacional, com relação à BBTur Nacional. Obrigado, Berenice. Eu quero agradecer a presença do nosso nobre deputado federal Amaro Neto aqui. Infelizmente, tem um compromisso agora, precisa ir. Então, agradecer a presença dele e que ele possa voltar mais vezes, porque a presença dele enriqueceu muito o nosso debate e essa comissão agradece muito sua presença aqui, Amaro. Eu que agradeço, presidente, e agradeço também as palavras carinhosas de todos aqui e me coloco à disposição, lá em Brasília, aqui no nosso estado, no nosso escritório, com os nossos assessores. Eu também estou sempre aqui na Assembleia Legislativa. Eu gostei de ver o Casamata trazendo esse estudo, né? É importante de quem trabalhou com o desenvolvimento econômico numa cidade, esse estudo e a visão também para o turismo. Acredito também que é importante a gente tratar também de outros temas na área do turismo. E eu me fico à disposição para que a gente possa também, nestes seminários que vamos fazer, e audiências públicas pelo Brasil, na nossa comissão capitaneada pelo Newton Cardoso Júnior, de Minas Gerais, que a gente possa incluir o Espírito Santo, que a gente possa fazer esse debate aqui no plenário da nossa Assembleia Legislativa. Vai ser o meu pedido para o nosso presidente lá na comissão. Obrigado, presidente. Obrigado, Amaro. Quero agora poder te entregar aqui um presentinho, chocolates garoto. Lógico, mano.
agradecer a Chocolates Garoto também, que está sempre aqui nos prestigiando. Inclusive, Chocolates Garoto, a fábrica recebe, em média, 300 mil turistas ano, o que contribui muito também com o turismo capixaba. Quero poder passar a palavra ao Ceni, foi a próxima que pediu a palavra, passar a palavra para o Ceni, depois o Leonardo. O microfone está... Bom dia a todos e todas. Excelentíssimo senhor deputado Carlos Vonzi, seu nome, eu cumprimento todos da mesa. Em nome da BAV, eu cumprimento todo o trade turístico aqui presente. Eu gostaria de fazer algumas observações e parabenizar o Casamata aqui pela apresentação dele, fazer algumas observações importantes. Em relação aos navios cruzeiros marítimos, nós fomos uma empresa de turismo que captou 90% dos navios que escalaram no Porto de Vitória, foi a nossa empresa que trouxe. E nós perdemos o fluxo de navio para aqui por causa da infraestrutura mesmo, porque os navios estão cada vez maiores e a gente precisa de um novo espaço para trazer os navios, que pode ser tanto em Vitória, ou em Guarapari, ou em qualquer litoral do Espírito Santo, desde que tenha infraestrutura necessária. Porque, ao contrário que muitos pensam aqui, que a Alceni trabalha em causa própria, a indústria de turismo ela gera emprego e renda para mais de 50 itens da economia produtiva. E se vier os navios de cruzeiro, nós vamos gerar emprego e renda para os turismólogos, para os guias de turismo, para os bares e restaurantes, os vendedores ambulantes, enfim, tem toda uma cadeia produtiva que será beneficiada. Em relação aos cruzeiros, Camboriú, há 2 anos atrás, fez um estudo de viabilidade e está arrecadando R$ 599 por passageiro escalado lá. E está com um fluxo enorme de navios já. E nós estamos aí mais de 20 anos recebendo navio no porto e não pensamos na projeção futura. Entendeu? Não houve segmento, não houve projeto nessa área para poder expandir o mercado, com mais de uns 7 portos alfandegados aqui, e não temos uma política pública voltada para essa área. A outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a Lei de Iniciação Escolar para o Turismo. Essa lei foi feita na década de 2000 e até hoje ela não foi implantada nas escolas. Então, nós temos que buscar resgatar essa lei aí, porque as crianças são multiplicador do conhecimento, do potencial turístico do Espírito Santo, leva para suas casas, para os seus amigos. A outra coisa que eu acho importante, pelo que o Amaro saiu, essa abertura para o mercado internacional é fundamental para o turismo. Mas nós temos que fazer o dever de casa. Nós temos que receber os turistas estrangeiros, mas nós temos que qualificar os nossos guias para recebê-los. Eles têm que começar a treinar a falar inglês, os outros idiomas, de acordo com o fluxo turístico do mercado internacional. E quero parabenizar a todos aqui presentes, que estão sempre lutando pelo turismo. E tem um detalhe muito importante que a Angélica Fonseca, que está aqui, deve lembrar bem. O SEBRAE tinha um projeto chamado Indução para Áreas de Investimentos Turísticos. Você lembra disso, Angélica? Nós tínhamos um diagnóstico, todo o potencial turístico do Espírito Santo, onde poderia ter investimentos de hotel, casa de show, espetáculos. E esse projeto, acho que está engavetado. A gente tinha que resgatar isso para buscar novos investimentos para o Espírito Santo. Não é uma coisa que nunca foi pensado, já foi, mas não houve segmento nisso. Então, proponho que o deputado e a comissão corram atrás disso, porque nós precisamos alavancar o turismo do nosso Estado. Só isso, muito obrigada. Muito obrigado, Alceni. Quero te parabenizar pelas palavras e pelo seu dia hoje também, seu aniversário, não é isso? Muito parabéns. Passar a palavra para o Leonardo, que é o presidente da BBTUR, e logo depois passar a palavra para a Renata Bofim. Tá bom? Eu gostaria só de fazer uma correção. Eu sei que vou arrumar confusão com muita gente, mas o Espírito Santo não é um estado de potencial turístico. O Espírito Santo é um estado turístico. Quando nós falamos sobre isso, o Espírito Santo é o único estado da federação que ele consegue absorver todos os segmentos turísticos reconhecidos em nível nacional. É ou não é, Cacau? Então, muitas vezes nós nos preocupamos aí com
com uma série de fatores, mas realmente falta uma visão, como o Cacau falou, na visão empresarial e econômica para o turismo, e não apenas uma visão empresarial e econômica, como muitos trabalharam aqui. Nós temos diversos reconhecimentos em nível internacional, como o Chile, que acabou invertendo 90% da economia agora é o turismo. Nós temos em nível nacional o Porto de Galinhas, que é apenas um dos 10 balneários reconhecidos internacionalmente pelo município de Pojuca, que ele foi criado em 1569. E desde 90 que o turismo é trabalhado lá. Mas ele foi feito de forma muito aberta, que após 24 anos teve que se criar em 2014 uma legislação para se trabalhar a capacidade de carga do município. É o que ocorre com Guarapari. Então, há diversas ações que podem ser trabalhadas. Essa questão da capacidade de carga, que ela é desenvolvida, inclusive em Fernando de Noronha, que não abre mão disso. E tem surtido efeito positivo de uma forma fantástica em relação a isso. E, como foi o caso do turismo de negócios e eventos de Santa Teresa, que acabou gerando aí a cultura com o jazz de Santa Teresa e tem funcionado todo este tempo, e trabalhar a própria Guarapari para que nós realmente possamos implementar, porque nos países da América do Sul, Guarapari é conhecido como a capital do Espírito Santo. Então, temos que pensar sobre isso. Obrigado. Muito obrigado, Leonardo, um especialista da área. Então, mais uma vez, tem estado presente sempre aqui conosco, então, muito obrigado pelas palavras e pela presença também. Vou passar a palavra agora para a Renata Bonfim, que é presidente da Academia de Letras Feminina, não é isso? Aqui do Espírito Santo. Então, passa a palavra para você, Renata. Muito obrigada, deputada, por esse espaço precioso, né, para que possamos compartilhar aqui as nossas necessidades e unir forças. Eu represento aqui a Academia Feminina Espírito Santense de Letras, né, sou presidente dessa instituição, que completa esse ano 70 anos, e aos 70 anos nós não temos ainda uma sede. Nós lutamos por uma sede, e essas são uma das poucas dificuldades que enfrentamos. A Academia Feminina Espírito Santense de Letras, juntamente com a Academia Espírito Santense de Letras, o Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, o Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, a ajuda da iniciativa privada e da iniciativa pública também, aqui o Cacau é um parceiro da FLIC-ES, está realizando esse evento que está na sua 6ª edição. A FLIC-ES é uma feira literária que nasceu com o objetivo de divulgar para o próprio capixaba os seus potenciais. Pois muitas vezes nós estamos aqui em Vitória ou em outro município e nós não sabemos o que está acontecendo ao lado, o que os nossos vizinhos produzem e muitas vezes o que as instituições produzem. Então a feira nasceu com esse sentido e ela vem cumprindo o seu papel. Só que nós chegamos no momento agora, na 6ª Feira Literária, que a feira literária passa a se abrir. Ela passa a receber convidados de fora e temos recebido muitas comunicações de editoras, de pessoas que querem vir para o Espírito Santo participar dessa feira. Então, eu acredito que o turismo cultural, ele precisa ser incentivado a partir do fortalecimento das instituições. Então, quando eu falo desse, né, que a nossa instituição, a Academia Feminina Espírito Santense de Letras, não tem uma sede ainda, né, cada instituição teria uma dificuldade para contar, porque fazer cultura no Espírito Santo tem sido um ato de fé e de boa vontade, de amor mesmo, por que não? De amor. Como Góes, né, nosso amigo e parceiro aí na FLIC, falou, nós somos voluntários. A FLIC é um evento grande, nós vamos ter nesse evento, que tem como tema a diversidade, né? A diversidade cultural, a diversidade literária, a diversidade de gêneros. Nós vamos ter representação de grande parte dos municípios capixabas e a gente quer se abrir. Né, quer se abrir para o Brasil, para que tenhamos uma feira literária capixaba que abarque várias expressões da cultura capixaba e dessa riqueza. A FLIC ela é uma mostra da diversidade e do potencial, né, e da beleza do patrimônio cultural capixaba. Então, nós gostaríamos que o nosso evento, né, começasse também a entrar e a fazer parte desse calendário
de eventos do Espírito Santo com potencial para crescer, mas nós precisamos de apoio. É o primeiro ano que nós temos o apoio da Lei Rouanet, né? E um apoio assim singelo para o que gostaríamos de fazer. Eu acho que nós temos potencial para crescer ainda mais. E uma coisa muito positiva é que ninguém faz uma feira literária, né, do porte que nós estamos fazendo sozinhos. Então, a nossa academia está capitaneando, mas nós estamos com o apoio de, por exemplo, a Academia de Artes e Letras da Serra está apoiando, as academias de vários municípios. Já temos a presença confirmada do presidente da Academia Brasileira de Letras, que vem para o Espírito Santo fazer uma palestra. Já temos escritores de renome que estão confirmando a presença na nossa feira, o que mostra o desejo dessas pessoas de virem para o Espírito Santo. Porque a gente fala que o Espírito Santo é uma experiência, né? Quem vem para o Espírito Santo se depara com uma joia encravada entre o mar e a montanha, a nossa cidade, onde acontece a FLIC. E gostaríamos de aproveitar essa oportunidade, né, agradecer a esses parceiros, agradecer à Universidade Federal do Espírito Santo, que abre as suas portas para a FLIC, e dizer assim que todos estão convidados entre os dias 22 e 26 de maio, né, para participar da FLIC, e que possamos fortalecer, não apenas a FLIC, mas fortalecer a cultura em geral, porque nós, por exemplo, na nossa academia feminina, nós temos o desejo de abrir oficinas, fazer saraus, já fazemos isso em espaços emprestados, né, mas gostaríamos de ter o nosso espaço, ter o nosso acervo. Nós fazemos um levantamento minucioso das escritoras que produziram no Espírito Santo, né, e assim, temos valores. A Judite Leão Castelo Ribeiro, que foi a primeira deputada mulher do Espírito Santo, ela é a fundadora da nossa academia. E as primeiras feministas do Espírito Santo, as mulheres que lutaram pelo voto das mulheres do nosso estado, fizeram parte da nossa academia e da idealização da nossa academia. Então, quando nós assumimos um posto como esse, a gente assim assume com muita responsabilidade, porque é um legado muito rico e que a gente pretende contribuir para levar adiante. Muito obrigada. Renata Bonfim, parabéns pelo trabalho que você vem realizando frente à Academia de Letras. E eu quero aqui poder reforçar o convite a todos os capixabas. A Feira Literária Capixaba está indo para a sua 6ª edição e ocorrerá entre os dias 22 a 26 de maio, correto? Então, estão todos convidados aí, reforçando. Será realizado na UFES, o local. O mestre Nayon, acho que está pedindo a palavra lá, né, mestre Nayon? Mestre, só peço que tentar sintetizar, porque o nosso horário já passou e a gente precisa encerrar a comissão. Débora. Só quer participar. Tinha outra sessão, agora perdi. Aqui, tá bom? Bom dia. Cumprimentar o Carlos Von e a todos os presentes. Meu nome é Mônica Dantas, eu sou da Serbes, Associação Cultural com sede em Vila Velha, e estou hoje diretora nacional do CIOF Brasil. O CIOF é um comitê internacional de organização de festivais folclóricos e artes tradicionais. O CIOF é uma organização que existe no mundo todo. A gente tem o CIOF Chile, Portugal, o CIOF Rússia. E, enquanto diretora estadual do CIOF Brasil, estive dia 15 de março, agora em Belo Horizonte, numa reunião anual, e saí de lá com a missão de trazer para o Espírito Santo festivais nacionais e internacionais de folclore, de artes tradicionais, assim como o CIOF organiza em todas as outras unidades da federação. E foi um pleito do presidente lá, ele falou por que o Espírito Santo, quando eu cheguei, fiz uma palestra, eu falei do Espírito Santo, do nosso mar, da nossa montanha, da nossa moqueca, do nosso Congo, da nossa dança pomerana, porque eu não fui falar só do Congo, apesar de ser uma banda de Congo, mas eu fui falar do Espírito Santo, e eles ficaram encantados e querem muito trazer festivais nacionais e internacionais para o Estado. Então, assim, a gente depende de apoio, a gente depende de se organizar, porque são festivais grandiosos, a gente depende dos espaços também para isso, seja teatro, seja praça, seja palco. Eles têm hoje um festival em Olímpia, que é o Festival Nacional de Folclore, que reúne em torno de 60 grupos do Brasil inteiro,
Ano passado, a gente foi pela primeira vez e uma grata surpresa, esse ano nós nem precisamos nos inscrever. Eles nos convidaram e a gente vai estar presente novamente lá. Então, assim, quero colocar mais esse espaço junto ao CIOF Brasil, tá? Falo enquanto delegada do CIOF Brasil no Espírito Santo, e trazer, então, junto da Comissão de Turismo, a gente trazer esses festivais que unem turismo, unem folclore. Importante dizer que nesses festivais há espaço para gastronomia, para artesanato, para apresentação dos grupos folclóricos. Então, a gente pode ter espaço, podemos ter feiras literárias nesse espaço, nesses festivais. Então, você pode ter uma semana inteira, como acontece em Olímpia, com vários eventos acontecendo, mediante um calendário, e com vários espaços de arte e de cultura ocupados durante o festival. Então, espero contar com a parceria da comissão para a gente tornar esse pleito do CIOF Brasil no Espírito Santo uma realidade. Obrigada. Mônica Dantas, Mestre Nayon, obrigado aí pela presença de vocês e pelas palavras. E podem contar com a gente para tudo que vocês precisarem, tá? Estou me colocando à disposição, eu tenho certeza que o vice-presidente Torino Marques também, assim como o nosso deputado Adilson Espíndola, que quer usar a palavra agora. Senhor presidente, os demais aqui presentes, eu gostei muito das colocações aqui da Mônica, e a gente podia promover no futuro bem próximo uma reunião ordinária e trazer para cá os representantes dos grupos que nós temos aqui no Estado do Espírito Santo, os grupos folclóricos, um representante de cada região, para que a gente possa abordar esse tema com mais tempo e promover um grande festival aqui no Estado do Espírito Santo. Fiquei muito entusiasmado com a sua sugestão. Muito obrigado. Parabéns, deputada Adilson, conte conosco. Eu quero passar a palavra agora para finalizar a nossa reunião para a Tati, que está aqui representando a Federação do Comércio. Com a palavra, Tati. Bom dia, eu sou Tatiana, eu sou representante da Federação do Comércio, sou secretária da Câmara Empresarial de Turismo da Federação. E só complementando os números do Casamata, só acrescentando a apresentação do Casamata, o turismo no Espírito Santo cresceu 7%, no ano passado, em 2018, com relação a 2017. 2018 foi um ano tranquilo, não tivemos tantos episódios negativos com relação ao Estado, à imagem do Estado, então a gente conseguiu crescer 7%. Então, é um setor que tem muito potencial para a gente continuar crescendo. Não recuperamos ainda as perdas dos anos anteriores, mas o 2019 tem um cenário muito bom, muito interessante. A pesquisa, os números são da pesquisa da PMS, uma pesquisa do IBGE. Lá na Federação do Comércio a gente só faz a análise. E sobre a empregabilidade, ainda é um setor, sobretudo no interior do Estado do Espírito Santo, ainda muito informal. Por isso os números, 58 mil, aí varia até 60 mil. Nos últimos anos tem variado até 60 mil empregos. Aí a gente já teve picos maiores, em 2014, 2013, já tivemos números maiores, mas geralmente está oscilando aí nessa faixa de 58 a 60 mil empregos no turismo, formais no turismo do Espírito Santo. Era só para complementar, agradecer o convite para participar. Infelizmente, nosso presidente já tinha outro compromisso e não pôde estar conosco aqui, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Tati. Isso aí. A conversa, o papo está muito bom, mas infelizmente nós vamos ter que finalizar. Antes, porém, passando a palavra. Rogério, vou te dar o microfone, Rogério, para a gente finalizar. Primeiramente, obrigado pelo esse convite pela primeira vez, pelo Alexandre Passo e a Márcia Abraão, que colocou a gente. Nós mexemos com o turismo marítimo, né? Sou o Capitão Grilo, pelo Instagram. Investimos em custo próprio, sem apoio de ninguém, né? Que eu sou aposentado da Petrobras, e procurei investir no meu filho, que está aqui presente, é o meu caçula. Então, eu sou aposentado da Petrobras há 34 anos e meio, trabalhei sempre embarcado. A colocação do cacau na questão do pré-sal, eu aprendi uma palavra do Sheik lá em Dubai, eu fui fazer um passeio e procurar me qualificar mais nessa área de turismo marítimo.
Hoje nós temos petróleo, amanhã nós não temos. Eles pegaram o dinheiro da parte do royalty, investiram no turismo e jogaram no turismo lá dentro. E a cidade constrói 24 horas em trabalho em função do turismo. Eles vão ter o dinheiro para sempre, o turismo não acaba, acaba o petróleo. Tá? Esse investimento está sendo no Espírito Santo, se todos os deputados pararem para conversar e procurar, não sei se o turismo tem alguma parte do royalty capixaba, eu não sei se vem alguma essa parte, né? Então, esse dinheiro poderia ser investido, nós temos como crescer aqui no Espírito Santo, a parte marítima, a colocação da CENIR, em parte de receber o navio para 5 mil pessoas, 3 mil pessoas, nós não estamos preparados para isso, na parte de logística. Nós estamos investindo na parte de logística marítima, nós temos um potencial, a Praça do Papa, nós temos a Praça da Prainha de Vila Velha, para ter um deslocamento mais rápido, deles conhecer o Convento da Penha, conhecer a Chocolates Garoto, pela ponte e pela terrestre, fica muito difícil. Então, o navio tem um tempo curto de chegada e saída. E nós vamos se preparar, vamos, né, para isso. E eu estou investindo, eu faço passeio marítimo em Iriri. E muitas pessoas dentro do Espírito Santo não conhecem a Ilha dos Franceses, a Ilha dos Cabritos. Então, nós temos que investir mais. E temos condições. E nós começamos por baixo, eu e meu filho, vamos fazer parceria com as pessoas. Trouxemos agora a lancha para Vila Velha, para fazer esses passeios. A dificuldade que nós temos aqui, nós temos muitas pessoas de idade, né, os idosos, para embarcar na lancha. O Casagrande está indo para Piúma, investiu lá para fazer o pier. Mas aqui nós estamos com dificuldade, nós só temos o pier daqui da Praia de Suá. Nós não temos na prainha para receber as pessoas, embarcar e desembarcar. A gente tem que encostar na beira da praia, que nem sempre a Capitania dos Portos autoriza. Então, esses piers é o que está precisando mais para a gente. Nós temos uma cultura, um turismo aqui dentro do canal que ninguém conhece direito. Só conhece por fora, mas pela Bahia ninguém conhece. E a gente investiu agora nesse turismo, queremos crescer e fazer parcerias. E eu vim nesse convite pela primeira vez, muito importante vocês terem apoio da parte do turismo e receber as pessoas que tenham boas ideias, e a gente quer continuar a investir nessa parte. É muito bom. Eu aposentei, eu não sei ficar parado, e estou com meu filho apoiando junto. Então, eu quero continuar, quero conhecer as pessoas que têm o turismo, para poder a gente fazer parcerias, entendeu? Agendamento, nós investimos no Instagram, botamos nossas fotos, as filmagens das praias do Brasil afora. As pessoas estão ligando de vários países aí, ligando para a gente. Meu filho está agendando os passeios. Então, baixa temporada, a gente tem dificuldade em baixa temporada, mas a gente quer deixar sempre em alta temporada o ano todo, mas a gente tem que investir mais. Tem que investir mais, ter apoio do pessoal, se unirem mais cada vez mais. Quero participar de cada vez mais das reuniões que estiverem aqui presente, eu quero estar presente, se me der essa oportunidade, entendeu? Eu agradeço a vocês, agradeço a todos por ter me dado um pouquinho de atenção. Tá? Muito obrigado. Prazer. Bom dia. Muito obrigado, Rogério. Pode ter certeza que nós vamos avançar nessa pauta. E o Cacau Monjardim quer fazer um comentário em cima da sua fala. Eu também quero. Nós sabemos que não é a vida toda, mas nós temos em cima disso, e acredito que se faça realmente, a questão do Fundo Soberano, que é a aplicação desses recursos para garantir o futuro, garantir os empregos, o processo de desenvolvimento do Estado em outras administrações que venham. Então, eu saúdo essa questão do petróleo com essa ressalva de que seja destinada uma parcela ao turismo, porque o turismo, como eu disse anteriormente, é um fator de desenvolvimento econômico. Temos que aproveitar esse período de vacas gordas que vem por aí para deixar o Fundo Soberano garantir a continuidade dos investimentos empresariais e públicos na área do turismo. Era só isso. E parabenizo o Rogério pela coragem de estar dando vida, alegria e satisfação a um segmento turístico que andava meio desconhecido e adormecido. Eu sou de um tempo em que o aquaviário transportava 800 mil pessoas por mês. E é lamentável que tenha acabado isso no tempo e no espaço. Quero agradecer aos funcionários da casa, a todos que nos acompanharam pela TV Assembleia, aos nossos convidados e a todos aqui presentes. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e convido os senhores membros para a próxima, que será a hora regimental, no dia 15/4/2019,
às 10 horas, no plenário, deputada Judite Leão Castelo Ribeiro, desta Casa de Leis. Muito obrigado e Deus abençoe a todos, gente. A TV Assembleia acaba de transmitir a reunião da Comissão de Turismo. As informações sobre os trabalhos de hoje você pode conferir no nosso site e também às 10 horas no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação, TV Assembleia, Canal Cidadão.